O Evangelho devia ser pregado primeiro aos judeus, que são os herdeiros da promessa feita a Abraão. Por isso, Paulo e Barnabé começam pregando aos judeus na sinagoga. No entanto, eles rejeitam a palavra, certamente não todos. Alguns provavelmente acolheram aquilo que Paulo e Barnabé disseram, mas a maioria deles rejeitou a palavra de Paulo e Barnabé, considerando-a uma heresia. Não aceitaram que Jesus fosse o Messias e, não apenas isso, mas perseguem Paulo e Barnabé e querem expulsá-los da cidade. Então, eles se dirigem aos pagãos. Primeiro é preciso anunciar aos judeus. Eles têm o direito de, em primeiro lugar, receber o anúncio da salvação. Uma vez que eles rejeitaram essa palavra que foi dirigida em primeiro lugar a eles, então também os pagãos são evangelizados, e São Lucas mostra um contraste bastante grande entre a atitude dos judeus e a atitude dos pagãos. Então, ele diz que os judeus ficaram cheios de invejas e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. E, por outro lado, os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram as palavras de Paulo e glorificavam a Deus. Os judeus, que são aqueles a quem Deus falou primeiro, são os depositários da promessa, rejeitam Jesus Cristo, rejeitam o Evangelho. Os pagãos, que são aqueles a quem Deus não tinha falado antes, a acolhem com alegria. Então, isso também serve para nós que nascemos numa família católica, e a gente vê bastante isso acontecendo, que por vezes alguém que se converte já adulto tem mais entusiasmo, tem mais interesse pela palavra de Deus do que alguém que supostamente já é católico desde sempre, vem de uma família católica, mas não dá tanto valor à religião, não dá tanto valor aos sacramentos do que alguém que só foi conhecer a fé católica depois de adulto, depois de muita busca, porque nós infelizmente vamos nos acostumando com aquilo que nos foi dado e já não percebemos a riqueza, o valor, a grandeza daquilo que recebemos. E às vezes tratamos até com desprezo ou com indiferença. Então, é o que nós vemos aqui. Os pagãos ficaram cheios de alegria. Os pagãos ficaram cheios de entusiasmo e glorificaram a Deus, porque a salvação foi comunicada também a eles, e se tornaram cristãos. E os judeus, que já conheciam as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento, as profecias,
já eram iniciados no caminho da salvação, por assim dizer, ficaram cheios de inveja, fecharam o coração, não deram importância ao que estava sendo dito. E depois até expulsam da cidade Paulo e Barnabé, promovem uma grande perseguição e, conforme o mandato de Jesus, eles sacodem a poeira dos pés contra aquela cidade, que é o que Jesus tinha mandado os apóstolos fazerem. Se vocês forem bem recebidos, se vocês forem acolhidos na casa de alguém, permaneçam ali, sejam agradecidos, comam aquilo que derem a vocês, mas se vocês forem mal recebidos, sacudam a poeira dos pés contra aquela cidade. Então, é o que Paulo e Barnabé fazem, mas eles não se sentem frustrados, porque foram expulsos. Ao contrário, ficam cheios de alegria e do Espírito Santo. Também levando em consideração aquilo que Jesus tinha dito: quando vos perseguirem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então, eles são maltratados e se alegram, ficam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, porque foram insultados por causa do nome de Jesus. No Evangelho nós voltamos ao cenáculo, voltamos à Quinta-feira Santa, que, como eu disse ontem, será o ambiente no qual nós permaneceremos até o final do tempo pascal agora, e na sequência daquilo que Jesus tinha dito ontem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Tomé tinha dito: nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Agora, respondendo àquilo que Filipe diz: mostra-nos o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Então, essa unidade que existe entre Jesus e o Pai, a sua relação filial, íntima com Deus, que revela a sua divindade. E Jesus então continua dizendo as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Foi meditando a respeito dessas palavras de Jesus que a igreja, lá nos seus primórdios, os padres da igreja dos primeiros séculos foram compreendendo mais e mais o mistério da Trindade e foram elaborando toda aquela linguagem teológica precisa, técnica, para explicitar a fé da igreja na Trindade. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Então a igreja foi compreendendo que de fato Jesus era uma pessoa da Santíssima Trindade e foi encontrando uma forma cada vez mais adequada, precisa, clara de expressar essa sua fé na divindade de Jesus. E ele diz: acreditem, por causa, pelo menos
por causa das obras que eu faço, porque nós deveríamos acreditar na palavra de Jesus. As obras dão testemunho de quem é Jesus. Elas testificam, mas basta a palavra. Deveria bastar a palavra de Jesus para nós acreditarmos, porque, como ele disse no final do evangelho de ontem, ele é a verdade, ele veio para dar testemunho da verdade. Então, ele não se engana, nem nos engana, seria o bastante. No entanto, ele ainda nos concede essas obras para que as suas palavras tenham mais credibilidade junto de nós. Acreditem ao menos por causa dessas obras. Mas as palavras que eu digo, eu não as digo por mim mesmo, eu as digo em nome do Pai que me enviou. E finalmente Jesus fala da oração em seu nome. Eu vou para o Pai, o que pedirdes em meu nome, eu realizarei. É por isso que nós, na oração litúrgica, em geral nos dirigimos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. As orações são geralmente concluídas assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, ou por Cristo nosso Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Ou seja, nós entramos nesse mistério da filiação divina, no qual também nós nos tornamos filhos de Deus. Então, é no Filho único que nós nos tornamos filhos, e a nossa oração se torna também a oração de Cristo. É Cristo que dialoga com o Pai em nós, quando nós pedimos ao Pai em seu nome. Ao sermos batizados, nós fomos incorporados a Cristo. Então a nossa oração é também a oração de Cristo. E por isso, quando o Espírito clama em nós, o Pai ouve a voz do Filho. É o Espírito do Filho que clama em nós, Abba, Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai, chamar Deus de Pai, porque o Espírito do Filho habita em nós, o Espírito de Cristo. Ele nos concede essa graça. E por isso o Pai nos escuta, o Pai nos ouve, porque vê a imagem do seu Filho em nós, refletida em nós. Então peçamos a Jesus que nós, acolhendo a sua palavra, que é a palavra do Pai, acreditando na sua palavra e nos submetendo a ela, tendo fé nessa palavra, possamos dirigir a Deus a nossa oração e sermos ouvidos por Ele. Ou seja, pela nossa união com Cristo, nós recebemos a palavra do Pai e podemos dirigir ao Pai a nossa palavra, as nossas súplicas, as nossas preces, as nossas orações e estar em comunhão com Ele. Amém.